Corinthians e Grêmio, que se reencontram agora pela Copa do Brasil. A arbitragem de novo, cheia de polêmica. Não, aí tá tranquilo. Aí Tranquilo? Aí tá suave, aí tá suave. Por quê? É amistoso. Após o duelo dos desesperados no Brasileirão, é hora do mata-mata pela Copa do Brasil, onde Corinthians e Grêmio estão bem distantes do vexame. Timão, tricampeão e 7 vezes finalista. Já o tricolor imortal, 9 finais e 5 títulos. Jogo grande e recheado de polêmicas antes mesmo da bola rolar. O Corinthians enviou um ofício à CBF demonstrando insatisfação com a escolha do árbitro Marcelo de Lima Henrique para o duelo de hoje em Itaquera. A principal consideração seria uma suposta proximidade entre o juiz e o técnico Renato Gaúcho. Tanto que ano passado, quando Marcelo apitou o 10º jogo da carreira, Renato revelou uma troca de presentes entre eles. O treinador entregou uma camisa do atacante Luis Soares, enquanto o árbitro presenteou o Portaluppi com cartões autografados. Mas a preocupação corintiana vem desde o 2-2 da última quinta-feira. Os gremistas reclamaram muito do pênalti marcado em Romero. O lance foi revisado pelo VAR e o árbitro viu falta de Kahneman no paraguaio. Corinthians, Itaquera, a gente já sabe como é que a coisa funciona, né? A gente já sabe. Para quem entende futebol, para quem conhece futebol, para quem sabe, a gente sabe como as coisas funcionam. Paulistas e gaúchos já decidiram a Copa do Brasil 2 vezes. O Timão levou em 95 e o Grêmio em 2001. Em contrapartida, o tricolor imortal rebaixou o alvinegro em 2007, enquanto o Corinthians ajudou na queda do adversário em 2021. Ou seja, clima de rivalidade, intensificado nos duelos mais recentes. 5 empates nos últimos 6 jogos em Itaquera. É claro, em jogos recheados de reclamações. Ano passado, na Arena Corintiana, aquele empate maluco em 4-4 terminou com reclamação dos gremistas. Pedido de pênalti aos 47 do segundo tempo, nessa bola no braço do Yuri Alberto, que gerou indignação nos bastidores. Não pode deixar passar o que aconteceu hoje aqui no último minuto do lance. É vergonhoso, não é algo que aconteceu, um pênalti claríssimo. Não dado. Na volta em Porto Alegre, os gritos foram do Corinthians, por esse pênalti não marcado em Bidu e pela expulsão, logo na sequência do zagueiro Bruno Mendes. Mesmo com a vitória do Timão por 1-0, o então gerente de futebol do clube, Alessandro Nunes, tentou invadir ainda no intervalo o que ele achava ser a sala do VAR. É uma área reservada para o VAR, mas eu fui protestar pela incompetência do Trace em não ter auxiliado o árbitro de campo num pênalti escandaloso como aquele. Enfim, deu para perceber que o mata-mata não começa hoje, já teve início há um bom tempo. A expectativa é a melhor possível, né? Fazer um grande jogo, aproveitar o nosso fator casa, né? O nosso torcedor, o nosso estádio, né? Para conseguir fazer um grande jogo, né? Se possível já ter uma certa vantagem já para o próximo jogo, né? Porque a gente sabe que é difícil, né? Uma grande equipe que a gente vai enfrentar, então a gente tem que ter bastante essa consciência, saber que são 2 jogos, né? Para a gente poder sair com a classificação. Um provável timão tem Hugo Souza, Fagner, Kaká ou Félix Torres, André Ramalho e Hugo, Ranieri, Alex Santana, Rian e Garro, Romero e Yuri Alberto. Já o tricolor imortal deve escalar Marquezin no gol, Rodrigo Eli, Gemerson e Kahneman ou Jeromel, João Pedro, Vilha Sante, Dodi ou Carbadio, Cristaldo e Reinaldo, Pavon e Soteldo. Em campo, 8 títulos de Copa do Brasil e muita, mas muita pressão pra cima da arbitragem. Típico de um embate, com cara de combate entre Corinthians e Grêmio. E aí, Dedê, tem favorito entre Corinthians e Grêmio? Loirão, posso falar um negócio? Que jogo difícil, hein? Que jogo difícil. Assim, o Grêmio, Loirão, tá se recuperando, isso é nítido que há uma recuperação. Ainda tem lá os jogos a menos. Acho que a prioridade do Grêmio nesse momento é, enfim, se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. O Corinthians, por incrível que pareça, com o Ramon Dias, teve uma evolução.
Não é um time que ainda eu acho que está enchendo os olhos do torcedor corintiano, mas é um time muito mais organizado, um time que está se entregando muito mais dentro do campo. Ramon Dias conseguiu fazer isso com esse Corinthians. Acho que o fato do Corinthians ter esses dominar o confronto na primeira partida, eu acho que tem um favoritismo aí pro Corinthians. Com muita dor no coração. Muita dor mesmo. Assim. Mas você diz no jogo de hoje? No jogo de hoje. Não, no confronto eu acho que o Grêmio avança. No confronto, nos dois. Mas no jogo de hoje eu acho que o Corinthians tá um passo à frente do Corinthians. Agora você Grêmio. tem toda a experiência do campo, dos bastidores. Até que ponto a partida do Brasileiro, que foi quente, com reclamação em relação à arbitragem, o Grêmio inconformado, aquela coisa toda, até que ponto isso entra em campo também hoje? Eu acho que 100%, Leirão. Os últimos confrontos, a gente tem mostrado imagens aí dos jogos, dos confrontos entre Corinthians e Grêmio, mão do Yuri Alberto, pênalti para o Corinthians no campo do Grêmio, em Porto Alegre, o campo pesado e tudo mais. Acho que o Romero fez o gol naquele jogo logo em seguida, então tem essa polêmica de arbitragem nesses confrontos, eu acho que inflama demais o jogo. Muito bem, eu vou dar um recadinho, mas vamos falar do São Paulo também, que